Oi, pessoal do rock, eu sou a Nick Rock e sejam muito bem-vindos ao Rock Smile. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que é pura força e fúria, a origem do Sepultura. Bora entender como uma banda de Belo Horizonte conquistou o mundo? Ah, e lembrando, tudo que a gente vai conversar aqui é baseado em muita pesquisa e fontes documentadas, tá bom? Pois é, por mais incrível que pareça, a história do Sepultura não começa com um riff de guitarra ensurdecedor. Ela começa com o coração partido. Foi a morte repentina do pai dos irmãos Max e Igor Cavalera, lá em 1979, que funcionou como um catalisador, a faísca que acendeu o fogo e forjou o caminho deles na música. Essa tragédia, gente, mudou a vida deles da água pro vinho. A perda do pai, o Graziano, não foi só um baque emocional gigantesco. A família também passou por um aperto financeiro danado. E toda aquela raiva, aquela frustração de dois adolescentes foi canalizada por um lugar, uma força criativa absurdamente poderosa e, claro, muito barulhenta. O próprio Max Cavalera disse com todas as letras: a música não era só um hobby, um passatempo. Era um espelho. O som agressivo do punk e do metal era o reflexo perfeito de tudo que eles estavam sentindo por dentro. Era a trilha sonora da revolta deles, sabe? E a partir dessa dor, um caminho começou a se desenhar. Tudo começou com uma espécie de epifania num show do Queen que fez eles pensarem, é isso que a gente quer fazer. Daí pra frente, foi uma busca por sons cada vez mais pesados. Até que um dia, o Max, traduzindo uma música do Motorhead, encontra a palavra perfeita, Sepultura. E pronto, a banda tinha um nome. E aqui, gente, temos uma personagem fundamental nessa história, a mãe deles, a Vânia. Imagina só a cena. Ela viu a paixão dos filhos e deu o maior apoio. Chegou a dar um ultimato. Ou vocês levam essa banda a sério e se dedicam de verdade, ou voltam para a escola. A decisão dela de acreditar no sonho deles foi, sem dúvida, um ato de fé que mudou o rumo de tudo. Olha, montar uma banda já é difícil, né? Agora imagina só, fazer isso em Belo Horizonte nos anos 80. Era um desafio de outro nível. O ambiente cultural era completamente hostil ao som que eles queriam fazer. A cena de metal de BH era um verdadeiro bolsão de resistência. Eles estavam longe dos holofotes do Rio e de São Paulo, enfrentavam batidas policiais só por serem cabeludos, não tinham grana para equipamentos decentes, era uma luta diária. A sociedade conservadora via eles como marginais. Mas toda essa dificuldade acabou criando uma cena muito unida. Essa frase aqui resume bem a realidade deles. Ser barrado em restaurantes, tomar geral da polícia só pela aparência, isso era rotina. É pesado, né? Mas essa hostilidade toda, no fim das contas, só fortaleceu a identidade e a união daquela galera. E o som da banda? Bom, ele evoluiu de uma maneira brutal. No começo era aquele som cru, visceral, gravado na raça, mas aí, em 87, chega o Andreas Kisser. Com a técnica dele, que vinha até do violão clássico, a banda ganhou uma nova dimensão. Mais melodia, mais precisão, mas sem perder um pingo da agressividade. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. E com essa nova potência sonora, eles não iam ficar só em Belo Horizonte, né? O mundo estava chamando. Mas o mais incrível é que, para conquistar o planeta, eles não abriram mão de quem eram. Eles levaram as suas raízes junto com eles. O pulo do gato, o grande salto, veio com a assinatura com a Roadrunner Records, uma gigante do metal na época. A história é quase um roteiro de filme. O Max foi para Nova York com os discos debaixo do braço e conseguiu um contrato que parecia impossível. Aquilo não só abriu as portas, mas arrombou as portas do mercado internacional para o Sepultura. E o auge dessa jornada toda tem nome e sobrenome, álbum Roots, de 1996. Cara, esse disco foi um fenômeno. Vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo todo. Para uma banda brasileira de metal, isso era algo simplesmente inimaginável. Ali, eles se tornaram lendas. E o que fez Roots ser tão revolucionário é que, em vez de copiar os gringos, eles olharam para dentro, para as próprias raízes. Eles misturaram metal com percussão brasileira, com ritmos nossos. Foram até o Mato Grosso gravar com o povo chavante. Eles criaram um som único, uma identidade sonora que era a cara do Brasil e do metal ao mesmo tempo. Mas, como em muitas grandes histórias, é no topo da montanha que o ar fica mais rarefeito e a pressão aumenta. No auge absoluto da fama, quando Sepultura parecia invencível, a base da banda começou a rachar de um jeito muito sério. O ano de 1996 é o ponto de virada trágico. Começou com a morte devastadora do Dana Wells, enteado do Max.
Em meio ao luto, vieram as pressões profissionais, a desconfiança, tudo que estava borbulhando debaixo da superfície veio à tona com uma força avassaladora. E aqui a gente precisa respirar fundo, porque a história da separação é muito complexa, não tem vilão nem mocinho. De um lado, Max e sua esposa, Glória, se sentiram traídos, desamparados no momento de dor profunda. Do outro, o resto da banda via problemas sérios de gestão, um favoritismo que estava minando o espírito de grupo e um isolamento que se tornou insustentável. O conflito chegou no ponto de ebulição. A banda deu um ultimato para o Max. Era eles ou a Glória como empresária. Eles não iam renovar o contrato dela. Para o Max, aquilo foi a gota d'água. Sentindo-se encurralado e traído, ele tomou a decisão de deixar a banda que ele mesmo ajudou a criar do zero. Mas, apesar de toda a dor e da briga que marcou essa separação, uma coisa é inegável. O legado daquela formação clássica do Sepultura é gigantesco. Eles não mudaram só a música no Brasil, eles mudaram a música no mundo. Eles fizeram muito mais do que virar estrelas do rock. Eles criaram um manual de como uma banda de fora do eixo, Europa, Estados Unidos, poderia sim conquistar um mundo. E mais, provaram que fazer isso com a sua própria identidade, com as suas raízes, era o caminho. Eles literalmente abriram as portas para todo o metal brasileiro que veio depois. E no fim das contas, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. No caso de uma banda tão lendária como o Sepultura, o que é que a torna imortal? É a música absolutamente inovadora que eles criaram ou é a história poderosa, cheia de dor, glória e tragédia por trás dessa música? A discussão com certeza continua.